Vamos dar início à nossa reunião, nos preparando, fazendo a nossa prece, nos harmonizando, para que nós possamos aproveitar a tarde, hoje lembrando que é esclarecendo dúvidas. Se alguém tiver alguma perguntinha para fazer, ainda dá tempo, tem papel na livraria, vocês fazem as questõezinhas, aqui é esclarecida. Sempre a última terça do mês, última sexta, o último domingo é aberto para esclarecendo dúvida. Então vamos agradecer a Deus pela mais oportunidade do encontro, onde todos nós aqui viemos buscar o conhecimento que essa doutrina nos passa, para que nós tenhamos um comportamento melhores, nos vigiando mais, trabalhando um pouco mais os valores, a perfeição, vencendo os defeitos, os vícios, as paixões que ainda contemos em nós, como espíritos imperfeitos que somos. Por isso, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de aqui estar, com a ajuda desses nossos amigos espirituais, e que todos nós possamos aproveitar a tarde, nós encarnados e os desencarnados também que aqui comparecem. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir a nossa irmã Sueli. Tem alguma perguntinha aí? Vamos ver. Nós temos algumas perguntas aqui, eu não sei se elas já foram abordadas, que não está tendo aqui essa indicação. Mas vamos ver. Se tiver alguém que queira fazer, que esteja, né, presente aqui, porque essas aqui eu não tem data, não tem nada. Tem alguém que quer perguntar? Pode perguntar diretamente, não tem problema nenhum. Né? Então vamos ver. O Espiritismo tem condições de mudar o mundo? Ninguém tem condições de mudar o mundo, né? Isso não é papel das religiões mudar o mundo, é papel das religiões, e o Espiritismo faz isso muito bem, dar o conhecimento das leis da natureza, das verdades, para que as pessoas possam mudar seus conceitos, seus valores, quando não estão bons, e assim, cada um fazendo o seu trabalho de reforma íntima, o mundo será mudado, né? Então, mas não é o Espiritismo não cura ninguém, não muda ninguém, não salva ninguém, como nenhuma religião faz isso. Isso seria aquela ideia de que basta que eu vá a um templo, ou basta que eu contribua com um dízimo, ou que eu frequente as reuniões e que eu estude, que eu estarei salvo. Também não. O estudo é extremamente importante para a aquisição do conhecimento que vai nos auxiliar na reforma íntima. Mas se ele não for aplicado, se esse conhecimento ficar apenas no intelecto, e ele não for digerido, não for assimilado, não for pensado, refletido, entendido e compreendido, nada feito. Vai ser a raposa. Lembra da história da raposa? Quem não lembra, vou citar de novo. A raposa sabia tudo, extremamente orgulhosa, conversando com o coelho e falando das suas peripécias, da sua sabedoria, que tudo ela sabia, que ela sabia nadar, que ela sabia subir em árvore, que ela sabia se disfarçar, que ela sabia correr, ela sabia tudo, tudo ela sabia. Mas o coelho, cada vez que ela contava alguma coisa que ela sabia, o coelho ficava tão apavorado. Coitadinha, as orelhinhas levantava e ele falava assim, mas eu só sei correr. Aí ela falava outras coisas, ele, mas eu só sei correr. Aí, nesse momento, ouvem cães se aproximando. E aí o coelho, mais que depressa, fez o que sabia fazer. Aplicou o seu conhecimento, correu. Botou asa nas patinhas e se mandou. E a raposa ficou... Eu vou me disfarçar? Eu vou subir na árvore? Eu vou procurar um rio para nadar? Ou eu vou correr? Enquanto ela pensava o que ela ia fazer com tanto conhecimento, foi morta pelos cães.
né? Então, a pessoa que reúne conhecimento demais, que estuda muito e não procura aplicar nada na hora da dor, na hora do sofrimento, ela não sabe o que ela vai fazer, tem tantas saídas, né, que ela não sabe qual que ela vai usar. Então, aquele que aprende muita coisa, estuda muita coisa, mas não tenta digerir, não tenta compreender, não tenta aplicar, vai ser um cabide de conhecimento que no momento do aperto, no momento do batismo de fogo, né, não vai saber o que fazer com tanta coisa que sabe. E aí nada ajuda, né? Então, nesse sentido aí, a gente vê a religião em si, quanto o conhecimento em si, não salva ninguém, não faz ninguém melhor se não aplicar. Então, a religião não vai salvar. Nem o médico vai salvar com toda a sabedoria dele, passando para o seu paciente, se aquele paciente não tomar o remédio, se aquele paciente não seguir as recomendações médicas, ele também não vai conseguir nada. Então, por mais que a gente queira fazer algo por alguém, esse alguém tem que querer. Ele tem que querer. Então, a religião, com certeza, não vai mudar o mundo. O espiritismo não vai mudar o mundo simplesmente porque está passando esses conhecimentos. Cada pessoa tem que aprender e tem que aplicar tudo isso. Agora, ele é um caminho e bem curto. É um atalho seguro aí para o aperfeiçoamento da humanidade. Quanto mais a gente compreende que somos espíritos reencarnados, espíritos que estamos evoluindo, necessitando do próprio esforço para isso, então a gente vai aprendendo e com certeza vai rapidamente se livrando ali daquelas mazelas, das imperfeições que já é capaz, porque muitas vezes a gente já é capaz de não fazer certas coisas e continua fazendo, né? Mas quando nós vemos que as responsabilidades são entregues a nós mesmos para que a gente possa ser mais feliz, então a gente tem que usar isso aí, né? Então a gente tem que fazer o nosso esforço. Então a gente vai mudar o mundo nesse sentido, né? Chegou aqui agora, essa aqui? A primeira revelação teria vindo com Moisés, o profeta dos judeus. A segunda com Jesus, o profeta dos cristãos. A terceira seria o espiritismo. O que dizer de Maomé, o profeta dos islâmicos? Trouxe muitas informações, trouxe muito conhecimento. A revelação, ela chega por conta, Jesus na segunda, né? Quando Jesus veio, muitos prepostos já tinham trazido mensagens, né? Veio aquela personalidade maior, né? Que segundo os espíritos foi o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. Então ele foi daqueles que realmente deram conta do recado. Mas muitos vieram antes de Jesus. Uma vez nós fizemos uma palestra aqui apresentando os precursores desses planos de Deus, né, dessas revelações. A Índia deu uma contribuição, a China deu uma contribuição, e todos eles trazendo muita coisa interessante, né? Então Maomé foi também um grande profeta trazendo grandes ensinamentos, mas não ensinou nada diferente, porque as verdades estão aí, são da natureza. Então ninguém ensinou nada diferente. Quando Confúcio, muito antes, né, de a gente conhecer tanto assim a filosofia, né, o espiritismo em si, né, Confúcio trouxe aquela máxima de Jesus: não fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Jesus veio dizendo: fazer ao próximo aquilo que você quer que seja feito a você. É a mesma coisa, né? Então são verdades que estão vindo para nós desde sempre, né? Desde que o homem está aí no mundo. Então as revelações, o Espiritismo diz que a primeira foi com Moisés trazendo o que não fazer, a segunda o que fazer, mas Jesus tinha muitos auxiliares, muitos prepostos, trazendo a sua mensagem, e ele veio culminar isso aí,
né? Todos os profetas, todos eles trouxeram grandes ensinamentos, né? Todos eles. Então não tem mérito mais para um do que para outro, né? Todos eles trazendo verdade, todos falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa, e continua. Mas olha, nós já estamos na terceira. Quando a gente fala, o espiritismo, né? Por que essa prepotência? É aquilo que a gente falou, que a gente leu ali na Lei do Progresso. Ele não está pegando nada para ele não é dono de verdade nenhuma, ele não descobriu nada, ele apenas está revelando. Está revelando as leis que estão no universo, que todo e qualquer observador observa. E até nós já recebemos isso há muitos anos, né? Os livros védicos já falavam na pluralidade das existências de outra forma, né? Os cânticos contidos ali não eram negociatas para a melhora, e sim indicações para a melhora. Então eram sabedorias, né, que já vieram para a gente desde muito tempo, apenas tendo aí aquele que estava liderando, né? E Jesus realmente mostrou que era esse modelo mais perfeito, que não se deixou abalar por nada, né? Por nada. Então não é desmérito de jeito nenhum, e o profeta, os islâmicos, os judeus, são caminhos diferentes que vão dar na mesma coisa, né? Eles também abordam a pluralidade, né, das existências de uma outra forma. Os budistas abordam, né, porque Buda foi outro iluminado, que trouxe ensinamentos maravilhosos. Buda trouxe aqueles 8 passos, né, que eu aqui não tenho de cor, ele está no meu livro, escrito no Livro dos Espíritos, que não está aqui, mas o falar, o crer, o fazer, tudo depois, no finalzinho de todas essas ações, Buda coloca lá, corretamente, coloca esse advérbio aí, modificando todos aqueles passos, né? Todas aquelas ações que ele diziam que eram importantes para o aperfeiçoamento. E tudo isso está contido, não só dentro do espiritismo, quanto está contido em todas as filosofias, né? Todas as religiões, não tem nenhuma ensinando matar, ensinando fazer mal ao seu próximo, não existe isso. São apenas as atitudes dos religiosos contradizem a religião por causa da interpretação, mas isso também acontece dentro da doutrina espírita, né? Kardec obteve dos espíritos respostas que não ficaram tão claras e que muitas vezes dependem da nossa interpretação. E quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente evolui, mais facilmente a gente vai interpretar direito isso aí, né? Ainda existe, mesmo dentro do espiritismo, as coisas, não é que elas estejam veladas, como muitas vezes acontece no evangelho tradicional, na Bíblia, tem que interpretar, não pode, tem que interpretar inclusive o que significava aquele termo naquela época, porque senão a gente vai interpretar ao pé da letra, isso vai dar um prejuízo enorme, né, na nossa evolução. A doutrina espírita, que vem trazendo uma linguagem muito clara, tirando realmente o véu, muitas vezes a resposta não é tão clara quanto nós gostaríamos, e depende muito também da nossa interpretação. Se ela não ficar muito certa, né? Por isso que a gente gosta desses encontros que nós temos aqui, porque as pessoas vêm aqui, elas não estão aprendendo com que elas estão ouvindo aqui apenas. Estudam, todos vocês leem muito, todos vocês estudam, né? E todos vocês têm condição de entender, às vezes até muito melhor do que o que a gente está entendendo. Então é bom que alguém que esteja interpretando uma questão, uma resposta dos espíritos de maneira diferente do que está ouvindo aqui, é importante que ela fale isso, né? Que a gente converse a respeito. Por várias vezes eu mudei a minha interpretação diante de observações feitas pelas pessoas que aqui vêm, que frequentam e que estudam e que também estão procurando entender aquilo ali.
Né? Então, eu percebi que não era exatamente da maneira como eu estava interpretando. Quando a pessoa falou, me abriu um horizonte maior. E isso é muito bom. Por isso que o Espiritismo não é uma religião instituída com alguém ditando normas. Não existe isso. São conceitos que vão sendo colocados e que nós vamos aprendendo. E não tem ninguém liderando, né, ensinamento. Como o Zé Manel falava, que o Flavinho, o filho dele, costumava falar isso, que alguns são metidos a besta e vão lá para frente falar, mas é assim mesmo, né? É um estudo de grupo ali. Vocês não são impedidos de fazer observações, pelo menos não aqui na nossa casa, né? As pessoas são sempre livres de fazerem as observações, muitas vezes até esperam o finalzinho da reunião, e isso até em determinado ponto é bom. Não nessa de hoje, essa de hoje é para todo mundo perguntar mesmo, né? Mas é assim, essa beleza do Espiritismo alcança também esse lado, né? Da gente não ter uma liderança, não ter ninguém ditando verdades, né? Ninguém acima do bem e do mal que está falando que sabe mais do que ninguém. Não existe isso. Somos todos estudiosos e uns, como Flavinho dizia, metido a besta, daqui para frente e fala. Mas todos têm muitas condições de interpretar perfeitamente o que a gente está aprendendo ali, aqui no Espiritismo, né? Essa aqui que veio agora, não, né? Ah, tá. Se no Evangelho consta que no amor a Deus e ao próximo encerra toda a lei e os profetas, o que buscar mais para se saber sobre religião? Exatamente essas interpretações que a gente vai fazendo, porque os profetas profetizam, né? Tá lá, ó, consta que o amor a Deus e ao próximo encerra toda a lei e os profetas. Pois é, mas esse amor a Deus e ao próximo não é tão fácil assim não, né? Quem dera que fosse. Quem dera que fosse fácil para eu amar o próximo e a Deus. A gente fala que ama a Deus e a gente tem medo dele. Na maioria a gente tem medo. Né? Nós estamos já na terceira revelação, que é esse conhecimento mais direto. É como Jesus falou, o Consolador prometido que estará eternamente convosco. E o que pode estar eternamente com alguém é o conhecimento. Esse sim vai estar eternamente conosco. Não é aquele que está falando no centro, não é o padre, não é o pastor que vai estar eternamente conosco para tirar nossas dúvidas e para nos ajudar. Não, é o conhecimento da lei. Isso aí que vai estar eternamente conosco e vai nos ajudar nos nossos momentos todos, não só de dificuldade, quanto também de alegria. Então, nós vamos ser amparados sempre pelo conhecimento que a gente tem. A ignorância faz a pessoa passar por dificuldades terríveis, por sofrimentos, né? Gera conflitos, dissidências, contradições. Então, o conhecimento é o único capaz de libertar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São palavras aí do mestre. Então, a gente precisa conhecer para a gente poder se libertar. Aí sim, quanto mais a gente conhece, mais a gente entende essa questão do amor a Deus e ao próximo. Se formos ignorantes, na hora do sofrimento, vamos nos revoltar contra Deus. Vamos falar que Deus está nos punindo, nos castigando. Deus não castiga ninguém, Deus é Pai. Foi esse acréscimo que Jesus trouxe, mudando aquela ideia de um Deus punitivo, de um Deus rancoroso e vingativo, que Moisés mostrou, né, trazendo aquela lei de talião, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Veio Jesus trazer uma conotação um pouquinho diferente disso. Não aboliu a lei. A pena de talião continua existindo, mas não aplicada por nós. Então, Jesus veio dar esse conhecimento a mais. Na época de Moisés, havia essa necessidade, que as pessoas tivessem muito medo, porque só assim elas conseguiriam baixar um pouquinho aquela arrogância e diminuir aquelas atitudes, né, criminosas, né? Eram criminosas.
aí diminuía um pouquinho, que por medo a pessoa não fazia. Aí veio Jesus mostrar que Deus não punia, que Deus é amor, mas não aboliu a pena de talião. Não aboliu, porque nós recebemos a pena de talião o tempo todo na nossa vida, né? Aplicada por Deus. Porque aquilo que nós fizemos sofrer, nós vamos sofrer. As nossas provações e expiações, principalmente, ou melhor dizendo, especialmente as expiações, são pagamentos de dívidas que nós temos com a moralidade, com os nossos irmãos, né, com as nossas atitudes indignas que nós, em outras vidas, fizemos e nessa também continuamos a fazer. Então, isso aí é a pena de talião aplicada por Deus. Quando a gente vê uma pessoa tão boa aos olhos do mundo, ao nosso julgamento, sofrendo tanto, a gente fica imaginando, ou Deus gosta de ver o sofrimento dos seus irmãos, ou existe uma razão forte para essa criatura estar sofrendo do jeito que ela está sofrendo. Né? Então, essa razão forte, se não está nessa encarnação, está em outra. Então, aí, realmente, a pessoa não vai colocar Deus como responsável pela nossa dor. Então, o conhecimento da reencarnação, ela dá à pessoa a oportunidade dela entender o que está se passando com ela. Bem, eu não fiz hoje, mas eu devo ter feito em alguma época, porque se Deus é Pai, é misericordioso, é soberanamente justo e bom, Ele não ia me dar um castigo se eu não merecesse. Ele não ia me castigar. Então Deus não castiga ninguém. Ele não pune ninguém, Ele mostra, Ele dá a oportunidade da pessoa resgatar o seu passado. E isso é a pena de talião, é a pena pelo semelhante. Não quer dizer que se eu matei alguém numa outra vida, que alguém vai ter que me matar nessa para que eu possa resgatar. Não é assim. Por isso que quando Jesus veio explicar que Deus é amor, Ele não ia necessitar de alguém cometer um ato indigno, um ato criminoso, para que eu pudesse resgatar o meu ato criminoso, que isso aí é num ciclo vicioso. Então ele precisaria que alguém fizesse o mal para que eu pudesse resgatar. Não é assim. Então é a pena de talião de outra forma. Talião quer dizer semelhante, né? É uma palavra que quer dizer semelhante, é igual. Então, a pena do igual, a pena do semelhante. Se eu matei alguém na encarnação passada, eu feri alguém de morte, naquele momento que eu fiz aquela lesão em alguém, que matou aquela pessoa, aquele corpo, né? Eu também fiz em mim. Houve um reflexo no perispírito daquilo ali. Houve uma impressão daquilo na minha organização perispiritual. E aí, nesse momento, eu estou marcada ali. Eu estou levando ali uma marca que eu vou ter que resgatar. Aí, não sei se vai ser na próxima ou quando for, né? Porque Deus é que determina também, quando nós fazemos a escolha das nossas provas, tem que ser aprovado. Porque tem que, a gente, na hora da dor e do desespero, a gente escolhe tudo, né? A gente promete tudo. Só que depois não cumpre. Então, se os espíritos estiverem percebendo, encarregados o nosso espírito protetor, que nos conhece muito bem, né? Se eles estiverem realmente percebendo que aquela escolha que a gente está fazendo, ainda não somos capazes de vivenciar aquilo ali para sair vitoriosos, então não é permitido. Quer dizer, muitas vezes a gente não vai resgatar na próxima alguma coisa seríssima que tenhamos feito agora. Pode ser nas próximas, nas várias outras encarnações que ainda vamos ter. Mas digamos que seja assim, né? Eu dei um tiro em alguém, matei essa pessoa, ou num órgão vital, né? Cabeça ali, cérebro, coração, alguma coisa assim. Eu também fiz essa lesão no meu corpo espiritual. Aí, ou na próxima, ou em outras, né, eu vou ter que resgatar aquilo ali. Quer dizer, aquela lesão ali, aquele ato indigno que está marcado no meu arquivo, no meu perispírito, ele vai passar para o corpo físico. Num determinado momento eu vou ter que resgatar aquilo ali.
Agora, não vai ter que, uma pessoa não vai ter que me matar, atirar em mim para que eu possa resgatar isso. Eu posso desenvolver uma doença cardíaca, se for no coração, eu posso ter um problema na cabeça, um derrame, alguma coisa que me faça passar o mesmo que eu passaria se eu tivesse levado um tiro. Né, que me faça sofrer o mesmo que fiz, semelhante ao que fiz aquele irmão sofrer em algum momento. Até a bala que as pessoas chamam de perdida. Né? No início da reunião, até elas estavam conversando ali, eu estava conversando com elas, com Elvira e tudo, aí ela estava perguntando, existe essa questão de estar no lugar errado na hora errada? Aos olhos do mundo existe, mas aos olhos da espiritualidade não. Né? Quando uma pessoa é alvo de uma bala perdida, fulano estava no lugar errado na hora errada. Não estava não, estava no lugar certinho na hora certinha. Porque Deus tudo provê, essas coisas não acontecem por acaso. Então pode ser que ele esteja fazendo um resgate porque ele tenha feito isso com alguém no passado? Pode, mas não tem necessariamente que ser assim. Uma doença vai fazer com que a pessoa resgate isso. Né? Muitas vezes uma pessoa saudável, né, sem nada que pudesse dar a conhecer a ela mesma que ela estava desenvolvendo uma doença, se de repente ela desenvolve uma doença seríssima que vai fazê-la partir dessa terra, né, sem mais nem menos assim, rapidamente. Aquilo vem, né, como um avião supersônico, né? A pessoa logo adoece e logo parte com uma coisa assim aguda, realmente. Num determinado órgão, ela pode estar resgatando algo que ela fez com outra pessoa ou com ela mesma, lá no passado. Não é? Quantas vezes um suicida reencarna e ele tem que resgatar aquilo que ele fez no próprio corpo? Ele vai sofrer durante um tempo que for necessário para ele sofrer. Por isso que às vezes, a gente estava comentando isso também, vale a pena fazer esse comentário, a questão do merecimento. Quando a gente fala, precisa de ter merecimento para ficar bom, para ser curado. Aí aquele que não foi curado ainda, ele fica triste, ele fica falando, poxa, eu não sou uma pessoa ruim, será que eu não mereço a cura? Eu não mereço melhorar? Não é nessa conotação do verbo merecer, não é assim. Não é? Esse merecimento, a gente entende e deve entender como sendo o período que já tenha passado para a cura poder chegar. Nós temos um período para fazer o nosso resgate. Um karma, que é um conjunto de provações e expiações. Karma é a ação do espírito na matéria, né? Então é a atividade dessa alma na matéria. E aí ela tem um conjunto de provações e expiações. Se ela precisa de um tempo, né, que nós não sabemos qual é, para expiar e provar determinada situação, determinada dor, determinado desconforto, doença, alguma coisa assim. Enquanto não chegar o momento, ela não vai se curar. Ela não vai. Às vezes a gente tem essa prova, né? Quantas vezes uma pessoa tem uma doença ou tem um sintoma, às vezes não tem nenhuma doença, é um sintoma que a pessoa não descobre. A Discovery mostra um programa muito interessante, Enigmas da Medicina. Não sei se alguém aqui já assistiu. Eu gosto de ver justamente para aplicar isso a essa questão que o Espiritismo nos mostra. Nesses enigmas da medicina, as pessoas apresentam sintomas que os médicos não conseguem diagnosticar a doença. Pensa que é uma coisa, trata daquilo, mas aparece um sintoma novo contradizendo aquilo tudo e às vezes as pessoas vivem anos com aquele problema. Aí, num determinado momento, a pessoa tem um outro sintoma, né, uma coisa nova, um quadro novo que se apresenta, vai às vezes a um pronto-socorro e lá um novato, às vezes um residente, resolve o problema dela. Está recém-saído da faculdade, está com aquilo tudo, quando ele é um bom aluno, né? Está com aquilo tudo ali, e ele logo, quando ele junta todo o quadro dela anterior, né? Todo aquele sofrimento passado, tudo que foi feito, com aquele quadro novo que se apresenta, ele faz um diagnóstico ali na hora e a pessoa se livra daquela dor e daquele sofrimento, fica boa.
Agora, por que isso? Ela não mereceu, ela era ruim, não mereceu a cura? Não. Ela tinha que passar pelo problema durante aquele tempo todo. Aí, às vezes, aquele bam que estava cuidando dela o tempo todo, que não descobria, às vezes um residente descobre. Né? Então, isso por quê? Porque chegou o momento dela parar de sofrer. Chegou aquele momento dela se curar. Então, o merecimento é nesse sentido que os espíritos colocam. Não é que a pessoa não esteja merecendo o carinho da cura, não é isso. É que ela precisa expiar. Ela tem um tempo para ela sofrer. Então, é nesse sentido aí que a gente fala do merecimento, né? Porque isso aí dá, às vezes, uma dorzinha. Uma vez uma pessoa falou isso para mim no final da reunião. E eu aí me interessei em me explicar melhor isso aí. Eu até procurei uma explicação que ela pudesse entender, porque ela ficou tão triste no finalzinho. Ela veio conversar comigo e falou assim: olha, eu entrei aqui para ser confortada, mas eu estou saindo daqui mais triste. Eu falei: mas o que houve? Ela falou assim: porque eu não me sinto uma pessoa ruim? Por que você falou que eu ainda não, que eu não mereço, que eu estou sofrendo porque eu não merecia cura? Como eu não mereci, né? Olha como é importante as pessoas falarem, né? Como é importante as pessoas que interpretaram de uma forma, extravasar aquilo ali pra gente. Aí quando eu falei com ela, eu falei: você está certa com esse sentimento, mas o merecimento aí não é nesse sentido que você está pensando. Aí eu me preocupei em dar mais esse tipo de esclarecimento e não cansar de falar sobre essa questão, que não é o merecimento, que Deus não gosta daquela pessoa, que ela seja uma pessoa ruim, não é merecedora, né? Não é nesse sentido, é o tempo necessário ao resgate, à expiação, para que a pessoa possa resgatar o seu passado. É aquele tempinho, é nessa questão. Aí ela entendeu, ela ficou até feliz, ela falou: graças a Deus que eu falei isso com você. Falei: que bom, é assim que todo mundo tem que proceder, porque aqui a gente não está ditando verdades nossas, né? A gente, às vezes, pode não interpretar muito bem, mas são verdades da natureza que o Espiritismo revela. E se o nosso vocabulário, se a nossa oratória, né, se a nossa fala não está alcançando aquilo que a pessoa está entendendo ou sentindo, ela deve falar para a gente poder ajudar, né, nesse esclarecimento. Então, isso é importante que a gente faça. Ainda que a reencarnação fosse uma hipótese, não seria ela mais benéfica para a humanidade do que ensinar uma única vida física para o espírito? Não resta dúvida. Às vezes, quando a gente está conversando com alguém, coisa horrível é você ficar tentando convencer alguém. Isso é terrível, né? É outra coisa também, que cada um tem seu tempo. E tem direito a isso. As pessoas têm direito de pensarem como elas pensam, né, de terem as suas convicções. A liberdade de expressão e de pensamento, graças a Deus, é uma lei de Deus aí. Ele nos deu esse livre-arbítrio. Então, ficar tentando convencer as pessoas que a reencarnação existe, que ela vai reencarnar, é horrível isso, né? Não é legal. Apenas quando ela quer entender, ela quer talvez uma explicação maior, aí sim a gente pode fazer, né? Tentar não convencer, mas mostrar a ela algumas coisas, argumentar a favor da reencarnação, para que ela também possa fazer a sua reflexão e digerir aquilo ali, né? Então, a gente não deve realmente ficar impondo isso e achar, né, que a pessoa tem que pensar do jeitinho que a gente pensa. Porque ser reencarnacionista não vai salvar ninguém só porque ela acredita em reencarnação. Não vai garantir a salvação dela só porque ela acredita em reencarnação. De forma nenhuma. Então, nesses momentos, quando a pessoa está ali naquela conversa, né, tem gente que fala: esse negócio de religião não se discute. Realmente, o católico tem as convicções dele, ele tem os argumentos dele para ele achar que aquela ali é o caminho mais acertado para ele. Nós temos o nosso. Então, são caminhos diferentes que vão dar todos num ponto só, né? Mas os caminhos são diferentes. E essa diversidade,
né, de religiões é importante. Nós temos muitas religiões no mundo. A gente conhece algumas, mas tem muitas, né? Muitas religiões, muitas filosofias, muitas ideias. E é isso que é importante, para que cada um possa encontrar aquela que melhor atenda às suas conveniências, aquilo que ela pensa, às verdades que ela já conseguiu alcançar. Isso é extremamente importante. Mas, quando a gente está conversando, embora a gente não esteja lá tentando convencer ninguém, a gente sempre fala assim, dê a essa reencarnacionista, né, a oportunidade de realmente ser verdadeira essa crença para outra pessoa, né? Da mesma maneira que você não crê, acha que não existe, ventile a possibilidade dela existir. Ninguém está querendo que você seja reencarnacionista, mas que você abra um pouco, né, a sua mente para essa hipótese da reencarnação ser um fato. Então, não é obrigar e nem convencer a pessoa a pensar do jeito que a gente pensa, né? Mas sim, isso é ótimo para cada um, para todas as pessoas, né? Está aberto a isso, a estudos, a observação dos fatos. É assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai evoluindo. Então, nessa questão aqui, não seria mais benéfica? Claro, tem pessoas que dizem isso dos espíritas, né? Mas aí não é só dos espíritas, é dos reencarnacionistas todos, né? Que é uma forma da pessoa não temer tanto a morte, não sofrer tanto com isso. É uma forma que a pessoa encontra como se fosse uma tábua de salvação para a pessoa se agarrar àquela ideia de que ela não vai morrer, que ela vai encontrar com os afetos que já estão na dimensão dos espíritos, e isso diminui, portanto, o sofrimento da pessoa no mundo. Que seja, se for isso, que seja. Né? Então, agarre-se nessa ideia, então, porque vai sofrer realmente menos. Como a gente já passou aí pela lei do progresso, com a questão do materialismo, né? Como que o espiritismo pode auxiliar e como ele ajuda no progresso da humanidade, destruindo o materialismo. Ele ajuda nesse sentido. Porque como seria terrível, né, se nós tivéssemos hoje, se a gente fosse hoje, chegasse à convicção de que realmente tudo acaba. Olha que coisa terrível. Olha a frustração que nós sentiríamos com todo o esforço que nós fizemos até agora e estamos fazendo, né, de adquirir conhecimentos que possam nos ajudar a ser uma pessoa melhor para a gente, para o próximo. E, de repente, se nós tivéssemos a convicção de que tudo acabaria, nós estaríamos extremamente frustrados, não só por ter, né, assim, acreditado em coisas que a gente está vendo que realmente não valeram a pena, como também aquele sentimento de vazio total. Quer dizer que, então, eu vou morrer e tudo vai acabar. De que valeu a minha vida, de que valeu a aquisição do meu conhecimento, de que valeu o meu esforço para me tornar uma pessoa melhor, não é? A gente fica se perguntando. Aí a gente entra naquela questão da perfeição divina. A gente dá o nome de Deus, né? Como outros dão outros nomes, né? Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, se Deus é perfeito, né? Não vamos colocar Deus, vamos colocar o nome que os espíritos deram para a expressão que os espíritos deram para Kardec. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi assim que eles definiram Deus. Se essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, criou esse universo maravilhoso, mantém esse universo, porque isso aí não é uma religião que diz. Quem diz isso é a ciência. É a ciência que diz que o universo, essa teoria do nada, já foi derrubada há muito tempo. Que o nada, eles chegaram à conclusão que nada pode criar. A teoria de Laplace, né, que diz que a Terra surgiu dela mesma, da matéria. Não, de jeito nenhum, não é bem assim. Isso já foi derrubado. Então é aquela questão. Existe uma inteligência suprema, a causa primária de tudo isso aí, que criou esse universo todo. Criou o universo perfeito.
Mas como criou perfeito? Quem sabe disso? Nós ouvimos falar, mas os físicos constataram em números. Constataram isso com cálculos que fizeram, que o universo é perfeito. Que se as estrelas se queimassem um pouquinho mais rápido, não haveria condição de ter vida no nosso sistema se o Sol se queimasse um pouquinho mais rápido, né? Ou se ele fosse mais lento. Então, tudo está na medida tão certa. Como a vida surgiu na Terra, os cientistas sabem de que somos feitos. Os cientistas sabem que nós somos feitos, materialmente falando, dos gases que formam a Terra. Do azoto, do nitrogênio, do oxigênio, do carbono e assim, né, com mais alguns, compõem aí os corpos que a gente conhece. A gente viu nas outras reuniões, nessa mesa, o nosso corpo é tudo feito do mesmo material, mas a maneira dos átomos se arrumarem é que dá a diferenciação. Torna um corpo opaco, outro brilhante, como a gente deu o exemplo do diamante, que é puro átomo de carbono, tem mais nada ali combinado, é carbono purinho, purinho. Até demos o exemplo do cabelo do Pelé que virou, né, um diamante. Quer dizer, é carbono purinho aquilo ali. E, no entanto, um é o brilhante, o outro é a pontinha do lápis. Tão opaca, tão feinha, né? Tão sem brilho. Pois é, só átomos de carbono. Então, tudo que os cientistas sabem disso, né? Já fizeram a decomposição, mas nunca conseguiram fazer sequer uma folha viver. Arrumando tudo nela, não conseguiram dar a vida. Porque isso tudo está num mecanismo que ainda não conseguimos entender. Tanto que eles disseram, nesse estudo que eles fizeram, que a vida surgiu na Terra com um conjunto de extrema precisão dos elementos necessários. Calor na medida certa, não é? Tudo certinho, grau de temperatura do meio, não é? Tudo muito perfeito. É tudo preciso. Que existe uma relação perfeita entre o microcosmo e o macrocosmo. Todos eles fizeram as contas, e isso que dá a comprovação científica, qualquer um que fizer esse cálculo vai chegar a esses números. O 10 elevado à 39ª potência, né? Tanto para o macro quanto para o micro. É a mesma coisa, só que um para baixo e o outro para cima, né? Um positivo e outro negativo. Então, eles chegaram a essas conclusões pela ciência. Então, o que eles entenderam? Né? Paul Davies, Paul Dirac, todos eles, né? Eles entenderam o quê? Que esse universo foi criado por uma inteligência que as religiões, cada uma dá seu nome, né? Que foi criado por uma inteligência, mas que também não criou e largou, que mantém. Essa inteligência suprema criou e mantém esse universo. Essas leis da natureza, essas leis universais, elas são mantidas por essa inteligência. Isso está provado pela ciência. Eu já trouxe essa reportagem e já falei sobre ela várias vezes. Então, não é uma religião falando isso. Aí a gente fica imaginando, esse ser, né, essa inteligência suprema, nos colocaria nesse universo com inteligência, né? Porque tudo que existe ali do maravilhoso, mas não tem inteligência, sim, o ser feito à imagem e semelhança de Deus, somos nós, a raça humana, né? Nós somos criaturas inteligentes, com poder de raciocínio sem limite. Ele nos poria nesse universo para quê? Para acabar tudo? Para fazer que alguém viva algumas dezenas de anos e morra e acabe tudo? Não é? E qual é o sentido de uma vida, que também foi conversa nossa ali no início, que morre no ventre? Qual o sentido disso? Aí a gente começaria a ter aquele choque. A inteligência suprema não é tão inteligente assim, né? Porque qual é o objetivo? Qual é o objetivo de fazer
uma vida morrer antes de nascer. Né? Tem a vida vegetativa ali no ventre, ela vai morrer e não vai nascer. O outro vive 60, o outro vive 30, o outro vive 40, o outro passa de 100. Qual é o objetivo se tudo vai acabar? Aí choca, né? A inteligência, por isso que os próprios físicos, eles estão questionando essa coisa do materialismo. Eles não são materialistas da maneira como se entendia antes. Eles não acreditam nesse Deus feito pelas religiões, mas eles acreditam, né, acreditam e provaram nessa a existência dessa inteligência suprema. Aí começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Uma inteligência suprema não nos colocaria no mundo para ter uma vida só e acabar tudo, acabar mesmo, desaparecer, ser anulado do universo. Aí veio Lavoisier dizendo, através da observação, dos estudos, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se nenhuma folha, se a gente queimar esse papelzinho aqui, ele não vai ser destruído na sua composição, ele vai ser destruído como papel, ele vai deixar de ser papel. Aí vai haver essa destruição. Ele não vai ser mais papel. Vou botar fogo nele, ele vai sumir. Mas os elementos que compõem esse papel não vão ser destruídos. Eles vão ser transformados nos gases. De novo. Né? Que o nosso corpo também vai. Então, se nem um papelzinho desse aqui a gente consegue destruir, a gente destrói enquanto folha. Mas ele vai deixar de ser um papel, mas os elementos vão permanecer. Como nós, os seres inteligentes da criação, vamos desaparecer. Vamos ser exterminados do universo. Aí não é religião, é ciência falando. Se nem essa folha se destrói, por que eu vou me destruir? Se eu tenho inteligência, se eu sei que isso aqui é uma folha, e essa folha não sabe quem sou eu, mas eu sei quem é essa folha. Eu sei quem ela é, eu sei do que ela é feita e eu sei como eu posso transformá-la. Ela não sabe fazer isso por mim. Então, se ela não vai ser eu que vou, claro que não, né? Então, são reflexões que as pessoas, os livres pensadores, têm muito mais facilidade de entender essas coisas do que os religiosos. Porque os religiosos têm preconceitos. Nós também temos. Somos espíritas, mas também temos certos preconceitos. Né? Então, os religiosos são tão fechados nas suas convicções que não aceitam certas coisas. Aí entra assim, mas como é que, fulano, como é que você explica o fenômeno? Né? Então, digamos que aconteça um fenômeno qualquer aqui. Né? Aconteça uma coisa aparecer aqui. Se materializar aqui, ou jogada por alguém, não importa, mas de forma que não foi nenhum encarnado que fez, né? Que tenha essa certeza. Aí, alguém que não seja reencarnacionista ou que não tenha esse conhecimento de fenômenos espirituais e acha que isso não existe, vai falar, eu não acredito. Aí a pessoa fala, mas então explica. Se você não acredita no que eu estou dizendo, então explica como isso apareceu aqui. Ah, foi Deus que quis. Aí pronto, acabou. Não tem argumento, não tem. Deus quis. Ah, tá. Deus vai ficar preocupado, vai ficar fazendo joguinho, vai ficar fazendo coisa aparecer. Ah, Deus tem mais o que fazer, né? Ele tem mais o que fazer, ele tem mais que manter esse universo maravilhoso, vai ficar aparecendo coisa aqui para eu dizer, não, Deus existe, viu? Ó, apareceu ali. Claro que tudo tem uma explicação e é lógica. Não é fenômeno sobrenatural, é natural, porque não existe fenômeno sobrenatural, não existe. Não existe milagre, tudo é explicado. Tudo é explicado. Um milagre é derrogação da lei da natureza. E ninguém derroga a lei da natureza, ninguém derroga. Ah, mas viu, ó, fulano levitou, fulano subiu, saiu do chão. Tá, o Fantástico também mostrou isso, que o fulano saiu do chão.
estava amarrado lá a uma maquininha, né, que com a força elétrica do cérebro fez com que aquela maquininha funcionasse e puxasse a pessoa do chão. Né? Tem ali um fenômeno elétrico envolvido, muito material por si mesmo, né? Muito material. Não tinha nenhum espírito levantando a pessoa ali, não. Como tudo pode ser explicado, quer dizer, aos olhos de um leigo, viu, é um milagre, lá. Que milagre, coisa nenhuma. Né? Tudo tem uma explicação. Não, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Isso seria um milagre. Ressuscitar alguém que está mortinho já seria um milagre. Porque seria uma derrogação da lei. Não é porque uma vez morta a pessoa, o corpo está morto, os fluidos, né, que acionam ali o sistema nervoso está totalmente interrompido. Foi interrompido. Pela luz da doutrina espírita, são os fluidos do perispírito que acionam os filamentos nervosos do corpo, porque o espírito está ligado pelo perispírito ao corpo, molécula por molécula. Quando isso se interrompe, então aí não tem mais condição do espírito atuar num corpo morto, ele deixa o corpo. O corpo não morre porque o espírito deixa o corpo. O espírito deixa o corpo porque o corpo morreu. Não tem mais como viver. Aí sim, alguém que chegasse ali e ressuscitasse essa pessoa totalmente morta mesmo, morreu, está morta, aí seria um milagre. É uma derrogação da lei. Isso poderia existir? Bom, Deus pode tudo. Desde que ele permita, a gente pode tudo, né? Mas por que Deus derrogaria a própria lei? A lei que ele criou. Não ia fazer isso, porque ele não precisa disso. Para provar o seu poder, ele não precisa disso. Mas Jesus ressuscitou vários, né? A filha de Jairo, Lázaro. Bom, quem disse que eles estavam mortos? Quem provou que eles tinham morrido? Mas Lázaro já estava com mau cheiro. Ora, mau cheiro a gente tem desde que tem uma ferida no corpo que não é tratada, aquilo cheira mal. Pessoas que vão para o hospital, que estão em estado terminal, cheios de feridinhas, né, de escaras ali, essas feridas têm mau cheiro. Tem mau cheiro. Então isso não quer dizer nada, porque Lázaro já estava cheirando mal. Não quer dizer nada. Ele estava letárgico e nem cataléptico, porque a catalepsia não dá aparência de morte, não. A aparência de morte da catalepsia é localizada. Parece que o braço morreu, você não sente o braço. Por alguma razão. É como um efeito de uma anestesia local. Anestesia se aquela parte fica ali totalmente insensível. A catalepsia é como uma anestesia local. Ela é localizada. O que dá aparência de morte é a letargia. Isso é que faz que a pessoa pareça que está morta e não está. Na época de Jesus, naquela época lá, as pessoas morriam aos olhos, não tinha aparelho para detectar nada, nem se sabia, mas tinha aparência de morte. Muitas pessoas eram enterradas vivas naquela época. Muita gente, isso acontecia com muitas pessoas, porque qualquer ataque achavam que a pessoa estava morta. Porque se diminuísse o batimento cardíaco e desse a aparência de morte, como a letargia dá, não tinha como detectar. Alguns letárgicos ficam muito tempo em crise, muito tempo, mas a medicina, ela tem como detectar isso hoje. Naquela época não tinha. E era normal, era um comportamento normal, sepultar rapidamente. Morria, 6, 7 horas depois, sepultava. Não dava tempo. Não é? Então Lázaro não tinha morrido, a filha de Jairo não tinha dormido. Tanto que quando Jesus passa e aquele pai em desespero, ele fala, essa menina não está morta, ela só está dormindo. Não é? Tá lá no Evangelho isso. Então estava letárgica. E com o poder magnético de Jesus, interrompia aquela letargia e as pessoas vinham.
Né? Quantos mestres indianos fazem isso? Diminui o batimento cardíaco, dão aparência de morte total, parece que está mortinho e não está. Então isso aí não é milagre. Né? Jesus não fez milagre com a filha de Jairo, não fez com Lázaro, porque eles estavam só letárgicos. Então não existe fenômeno sobrenatural que está acima da natureza. Tudo pertence à natureza e é explicado pela natureza. Agora precisamos de conhecimento para isso. Né? Se chegarmos uma tribo indígena e dizer assim, que nunca viu uma luz na vida, né, artificial, acendemos uma lanterna, eles vão ficar apavorados. É um milagre uma lanterna acesa. Como é que pode ter uma luzinha dentro de um objeto ali? Para eles, aquilo ali vai ser inexplicado. Como muitas coisas que acontecem na vida são inexplicáveis para a gente. Mas basta conhecer um pouquinho. Então, agora os cientistas descobrem muito mais coisa que os religiosos, porque eles estão ali pesquisando. E isso tira realmente a ideia desse materialismo, né? Desse materialismo que é o fim de tudo, que eles sabem que nada é o fim de tudo. O Stephen Hawking descobriu agora, teve que se retratar, que nem o material que cai no buraco negro é destruído, ele é transformado. Ele é devolvido para o universo com uma certa identidade. Ele carrega uma identidade. Então, isso foi provado que nem o buraco negro destrói alguma coisa. Ele transforma, mas os elementos carregam uma identidade. Então, como nós vamos ser destruídos? Então, obviamente que, quando alguém pensa nisso, né, a gente sempre fala, olha, dê o benefício da dúvida, né, de não ser como você pensa. Pode não ser. Mas tentar convencer não é muito legal. Acaba arrumando um inimigo, né? Diz para um flamenguista que é melhor ser vascaíno. Arrumou um inimigo, né? Pois é. Então é assim que a gente não pode tentar. A gente tem que dar oportunidade às pessoas delas pensarem do jeito que elas querem pensar, porque a verdade que é do universo, que não é do espiritismo, vai aparecer num determinado momento. E aí a própria pessoa vai ter a necessidade de pensar diferente do que ela pensava antes, diante das evidências científicas. Foi o que tem acontecido todo esse tempo, né, com religiões dogmáticas, que chegam a um ponto que vê que eu não posso mais sustentar isso. Pergunta se a igreja sustenta hoje a ideia de Adão e Eva terem sido os primeiros homens do universo. Não fazem mais isso. Eles hoje falam que é simbologia, que é símbolo. Por quê? Porque a evidência científica mostrou para eles que o homem está no mundo há muito mais tempo do que Adão e Eva. Aí vai ficar sustentando isso? Claro que não vai. Então não deixam de ser católicos, mas mudam o pensamento, interpretam melhor, né, aquelas alegorias como realmente alegorias que são, e não como verdades absolutas. Ninguém hoje mais acredita na Igreja Católica que o céu é um lugar tão lindo onde os anjinhos ficam tocando harpa e que o inferno é fogo queimando. Ninguém mais acredita nisso e nem fala sobre isso. Né? Muito menos que Adão e Eva começaram a raça humana. Nem falam mais isso. Porque se falarem, vão ficar ridicularizados, porque a ciência já provou. Né? Adão e Eva, conta aí 9.000 anos no máximo. Nossa! Né? Tem estudos aí que o homem está na Terra há centenas aí de anos, então milhares e milhares de anos, além, né, de Adão e Eva. Então, claro que não, né, que eles não vão poder sustentar isso. Então, são coisas que vão assim acontecendo. Não precisa brigar, né? Não precisa brigar nem arrumar inimizade para fazer o outro pensar do jeitinho que a gente pensa, porque no momento certo a verdade vem. Tudo na natureza tem uma hora certa, né? Uma semente não germina antes do tempo, né? Uma fêmea não pare antes do tempo, a não ser que exista um problema qualquer com ela de saúde, né?
Aí é assim, tudo tem seu tempo de nascer, de germinar, de crescer. Todo mundo tem seu tempo de sair daqui da terra. O que a gente não pode é interferir e sair antes da hora. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos cuidar bem desse corpo, né? Vamos cuidar bem, mesmo que ele não seja o que a gente gostaria que ele fosse, mas é instrumento de trabalho. Vamos cuidar bem, não vamos poluir o nosso corpo, não vamos botar porcaria aí para dentro. Aquela propaganda do estômago, não sei se vocês andaram vendo, era boa, né? A mulher tinha depois, ou o homem, não sei, tinha que tomar um antiácido, uma coisa, aí o estômago falava, também bota tudo que é porcaria para dentro da gente, como é que a gente vai ficar? Né? Realmente, a gente faz muita maldade com o nosso corpo, né? Coitado do nosso estômago, coitado do nosso intestino, dos nossos rins, coitados de tudo isso aí, porque como a gente maltrata o pobre, né? Quer dizer, se a gente fizer a nossa parte aí, vamos deixar que os espíritos façam a deles. E aí a gente vai conseguir viver de uma forma muito melhor nessa terra. Muita paz para todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui dando continuidade à lei de igualdade, né? Muito boa, todas elas são ótimas, né? Dentro das leis morais, Kardec abordou nas suas perguntas muitos dos 10 mandamentos, do conteúdo da primeira revelação de Deus para nós, no estudo das leis morais, que a gente continua estudando. O importante não é também só estudar, né? Continue estudando e tentando entender. Porque os conhecimentos só têm valor quando a gente conhece, quando a gente incorpora esse conhecimento, internaliza e depois devolve para o mundo, de alguma forma. Ou no saber, ou no comportamento. Do comportamento é o melhor de todos, né? Quando esse conhecimento se exterioriza para o mundo, através do nosso comportamento, porque da palavra é muito fácil falar, fazer é que é o problema. Então é muito importante que a gente estude, que a gente aprenda muito, mas muito mais importante do que isso é devolver esse conhecimento para o mundo de novo, para o universo de novo, né? Porque os nossos pensamentos viajam no universo, né? Irmãos de outras galáxias podem, nesse momento, estar captando os nossos pensamentos que estão sendo emitidos aqui, agora, porque mais rápido do que ele não tem, né? O pensamento é o que existe mais rápido, percorre o mundo todinho, uma fração de segundo. Então é assim, a nossa responsabilidade no pensar, fazer a nossa parte, cuidar bem, para que os espíritos façam a deles, minimizando as nossas dores e sofrimentos aqui nesse mundo. Muita paz para todos.